Oi, galerinha! Mais uma vez aqui, junto com vocês, tá? Professora Sônia, matemática, para aquela aulinha bem bacana, certo? Antes disso, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, vai lá e dá um cliquezinho, se inscreva, tá? E ainda ative as notificações do nosso sininho lá, para que vocês obtenham as informações e possam estar por dentro aí de todas as nossas aulas, ok? Bom, hoje nós vamos falar de regra de 3 composta. Bom, como que a gente vai diferenciar uma regra de 3 simples de uma composta? Simples. A regra de 3 simples, tá? A regrinha de 3 simples, ela tem somente 2 grandezas, certo? Então, trabalha sempre com 2 grandezas. Enquanto que a regra de 3 composta, ela trabalha com 3 ou mais, ou seja, mais de 2 grandezas, certo? Mais de 2 grandezas, ok? Bom, mas como que a gente trabalha a regra de 3 composta? Nós sabemos que a regrinha de 3 simples, basta a gente fazer a multiplicação em forma de x, não é isso? Mas e a regra de 3 composta? Prestem atenção que tem uma forma bem prática da gente trabalhar a regra de 3 composta. Eu preciso apenas que vocês prestem bastante atenção nos enunciados para a gente poder colher os dados, ou seja, né, para a gente poder colocar em ordem todas as grandezas, ou seja, unidades iguais embaixo de unidades iguais, tá? E aí, então, nós vamos ter que trabalhar da seguinte forma. Nós sabemos que as grandezas, né, quando uma aumenta, a outra aumenta, uma diminui, a outra diminui. Ou uma aumenta e a outra diminui, né? Ou então, uma diminui e a outra aumenta, certo? Então, eu preciso que vocês guardem somente isso, ó. Mais é o mesmo que maior, certo? E menos que é o mesmo que menor, tá? Prestem atenção nisso para vocês entenderem o que vai acontecer. Olha, aqui nós temos um exemplo. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários, que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa? Primeiro, vamos aí, então, reconhecer quais são as grandezas. Olha só, nós temos aí dias, tá? Dias, tá? Operários, certo? E horas. Essas são as nossas grandezas, tá? Bom, uma casa é construída em 6 dias, ó, por 20 operários, unidades iguais, certo? Que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias, olha onde está o dia, em quantos dias é o que ele quer saber, tá? 12 operários, ó, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa. Prestem bastante atenção em como a gente vai resolver isso daqui. Primeira coisa, vocês aqui não vão trabalhar com aquela regrinha que vocês já devem ter visto muito antes, né? Grandezas diretamente proporcionais, 2 setinhas para baixo, 2 setinhas para cima ou 2 para baixo. Inversamente proporcionais, uma para cima, outra para baixo, ou vice-versa. Nada disso, tá? Tem uma forma bem mais prática de vocês executarem isso daqui, tá? Com muito mais sucesso, sem cometer erros, tá? Basta prestar atenção no seguinte. Primeiro, vamos ver aonde está o x, ou seja, a grandeza que está faltando, que a gente precisa descobrir. Ela está aqui, certo? Então, olha só. Vou colocar esse x aqui, certo? E vou colocar um traço da fração aqui, tá? E esse número 6 que está aqui, referente a 6 dias, eu vou colocar aqui em cima, certo? Bom, agora nós vamos começar a fazer as comparações sempre usando 2 grandezas, de 2 em 2 para poder facilitar, tá? Mas como que a gente vai fazer isso? Presta atenção. Esqueçam agora a quantidade de homens. Vamos falar somente de horas, vamos falar somente de operários e dias.
Para a gente entender melhor, fazer essa interpretação de forma mais correta, certo? É bom que a gente traga isso, faça essa pergunta como se fosse para nós mesmos, tá? Então, olhem bem aqui. Se 20 operários conseguem realizar uma atividade qualquer em 6 dias, 12 operários vão precisar de mais dias ou menos dias? Prestem atenção que eram 20 e diminuiu para 12, certo? Ó, 20 operários realizam uma tarefa, tá, em 6 dias. Se eu diminuir a quantidade de operários, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Ela não vai aumentar. Ó, 20 operários, 6 dias. 12 operários, eu vou precisar de mais dias, certo? Ou seja, elas são inversamente proporcionais, tá? Eu vou precisar de mais dias para poder terminar essa tarefa, porque eu diminuí a quantidade de operários. Se eu diminuir aqui, eu vou ter que aumentar aqui. 20 operários fazem em 6 dias. 12 operários vão precisar de mais dias. Mais é o mesmo que maior. Tá, então olhando aqui, quem é maior? O 12 ou o 20? Bom, o maior é o 20. Então, ele, no caso, é o mais importante. Maior é o 20, então ele fica em cima. Certo? E o 12 fica aqui embaixo. Ok? Agora eu vou esquecer a quantidade de operários e vou fazer a comparação com horas e dias. Sempre nós vamos estar comparando as grandezas com a grandeza que tem o x, ou seja, falta descobrir uma das grandezas, certo? Então, vamos lá. Esqueçam isso aqui. Agora é aqui, certo? Se eu consigo realizar, né? Se em 9 horas se eu trabalhar 9 horas por dia, eu faço uma tarefa em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia, eu consigo, né, realizar essa tarefa em 6 dias. Se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas, ou seja, se em vez de 9, eu trabalhar somente 5, o que vai acontecer com a quantidade de dias para eu terminar essa mesma tarefa? Lembra que a pergunta eu estou fazendo para mim para poder ficar mais claro, certo? Ó, se eu trabalhando 9 horas por dia, eu termino determinada tarefa em 6 dias, se eu trabalhar 5 horas por dia, com certeza a quantidade de dias vai aumentar. Eu vou precisar de mais dias, certo? Eu vou precisar de mais dias. Então, é lógico, né? Diminuir aqui, vou ter que aumentar lá. Elas são inversamente, tá? Mas lembrando que mais é o mesmo que maior. Observando esses dois números, quem é o maior? O 9. Então, o 9 fica aqui em cima e o 5 fica aqui embaixo. Certinho? Agora, nós vamos resolver. Lembrando que aqui, gente, eu posso estar simplificando antes de fazer a multiplicação. Ah, mas eu preciso simplificar antes? Não. Ah, professora, eu vou multiplicar tudo primeiro, depois eu divido no final. Ótimo, tá? Mas a gente pode facilitar, porque isso aqui é uma divisão, né? Então, eu posso estar simplificando. Como assim simplificando? Prestem atenção. Eu posso simplificar da seguinte forma. Ó, posso pegar aqui, ó, simplificar 6 dividido por 12, certo? Que vai dar 2, certo? E aqui é 1. Eu posso simplificar aqui, ó, o 20 e o 5, né? 20 dividido por 5, aqui eu vou ter 4. Eu ainda consigo simplificar aqui, ó, o 2 e o 4. 4 dividido por 2, aqui eu vou ter 2. Então, vejam que aqui embaixo, no meu denominador, eu não tenho mais nada, certo? O que sobrou aqui, então? Ó, x é igual 2 vezes o 9
18. Certo? Então, se eu diminuir a quantidade de operários e diminuir a quantidade de horas trabalhadas, tá? Em vez de 6 dias, eu vou precisar de 18 dias para concluir essa mesma tarefa. Certinho? Vamos lá. Primeiro exercício aí. Olhem bem. Esse exercício, ele fala o seguinte. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Novamente, aqui eu tenho 3 grandezas. Ó, primeira dela, quantidade de tijolos. Tijolos, né? Dias, certo? E horas. Bom, ele diz o seguinte, que 1.470 tijolos, 1.470 tijolos, tá? Em 7 dias, são produzidos 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando-se 3 horas por dia. A pergunta é, quantos tijolos, né, produzirá em 10 dias se eu trabalhar 8 horas por dia? Bom, vamos então começar a analisar, começando pela x, ou seja, por essa grandeza aqui, tá? Coloquei o x aqui, o traço da fração, e o número que está acompanhando ele, é lógico que ele é importante, então, importante tem que ficar aqui em cima, 1.470, tá? Agora eu vou fazer a comparação dessa grandeza com essa, certo? Bom, se em 7 dias é possível produzir 1.470 tijolos, em 10 dias, ó, de 7 para 10 aumentou, tá? E em 10 dias, então, vai ser possível o quê? Produzir mais tijolos. Mais é o quê? É o mesmo que maior. Tá? Qual desses dois é o maior? O 10. Então, o 10 fica aqui em cima e o 7 aqui embaixo. Certo? Vamos fazer a comparação agora. Horas e tijolos. Tá? Ó, se em 3 horas são produzidos 1.470 tijolos, em 8 horas, de 3 aumentou para 8. Em 8 horas, vão ser produzidos mais ou menos tijolos? Vão ser produzidos mais. Mais é o mesmo que maior. Qual dos dois é maior? 8. Então, o 8 vem aqui para cima, tá? E o 3 aqui para baixo. Certo? Mais uma vez aqui, eu consigo fazer a simplificação. Tá bom? Como assim eu consigo fazer a simplificação? Olha só, eu consigo simplificar aqui, ó. Ó, com 7, tá? Por que que eu consigo simplificar? Porque aqui vai dar 210, certo? Mas eu consigo simplificar 210 com 3, tá? 210 com 3 vai dar 70, certinho? Aqui embaixo eu já não tenho mais nada. Então, ficou tudo muito simples agora. 70 vezes 10, que vai dar 700, né? E 700 vezes 8, que vai dar 5.600. 5.600 tijolos. Então, está aí a resolução, tá? Letra E, a nossa alternativa. Certo? Vamos para mais um exercício. Olhem bem. O exercício de número 2 diz assim. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Vamos lá. Grandezas. Metros. Tá? Pedreiros. Vou colocar aqui. Pedreiros, metros e dias. Ó, não tem problema, tá? Ficar fora da ordem. Só não posso colocar unidades diferentes em outros lugares. Bom, ele fala aqui 80 pedreiros
né? Constrói 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros, metro embaixo de metro, tá? Em 64 dias? Gente, vamos lá. Primeira coisa, ó, pegando aí a grandeza aqui, nós precisamos descobrir um dado dele. Então, x, tá? O 80 é lógico que vai ficar aqui em cima, certo? Agora eu vou fazer a comparação de 2 e depois de 2, certinho? Então, comparando aqui muro e pedreiro, vamos lá. Se 80 pedreiros constroem 32 metros, certo? 16 metros, prestem atenção, de 32 para 16 diminuiu. Olha, se 32 metros são construídos por 80 pedreiros, 16 metros, tá? Eu vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros para poder executar essa tarefa? Ó, eu vou precisar de menos, certo? Ó, olhem bem. De 32 metros, tá? Foram construídos por 80 pedreiros. 80 pedreiros construíram 32, tá? Então, 16 metros, eu não preciso dos 80. Eu posso utilizar menos pedreiros. Menos. Menos é o mesmo que menor, certo? Então, eu estou fazendo essa comparação. Qual desses dois é o menor? O 16. Se o 16 é o menor, ele, nesse caso aqui, é o mais importante. Então, ele vai ficar lá em cima. Sempre o mais importante é em cima, certo? E o 32 embaixo. Agora, comparando esses dois, olhem bem. Se 80 pedreiros, tá, levam 80 pedreiros levam 16 dias para poder executar uma certa tarefa, se aumentar para 64 dias, o que vai acontecer com a quantidade de pedreiros? Ó, eu aumentei, certo? A quantidade de pedreiros, ou melhor, de dias. Então, com certeza, é porque eu diminuí a quantidade de gente trabalhando. Porque quanto mais gente trabalhando, menos dias eu consigo concluir, certo? Agora, se aumentou a quantidade de dias, é porque diminuiu a quantidade de pedreiro. Então, menos, ou seja, menor, né? E qual dos dois é o menor? 16. Então, ele também vem aqui para cima, enquanto que o 64 vai ficar aqui embaixo. Certinho? Bom, se o 64 vai ficar aqui embaixo, olha só. Vamos começar aqui a fazer os nossos cortes, certo? Eu posso dizer o seguinte, ó, 16 eu consigo cortar com 32, tá? Ó, 16 vezes 2 vai dar 32. Então, aqui vai dar 2, né? Sobrou 2. E eu consigo também cortar 80 e o 64, tá? Como assim eu consigo cortar o 80 e o 64? Por 8. Posso simplificar por 8. Então, aqui eu vou ter 10, né? E aqui eu vou ter 8, porque 80 dividido por 8 dá 10. 64 dividido por 8 dá 8. Eu ainda consigo simplificar. Ó, 16 com 8, né? 16 dividido por 8, aqui ficou 2. Certo? E eu ainda corto aqui e corto aqui. Ó, 2 dividido por 2, zerei. Então, percebam que, ó, zerei aqui, aqui, aqui e aqui. Quem que sobrou apenas? O 10. Somente o 10, tá? Então, x é igual a 10. A pergunta aí, quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Serão necessários 10 pedreiros. Alternativa B. Pessoal,
vou deixar para vocês aí mais 3 questões para que vocês estejam exercitando e ficando craque, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Se vocês gostaram aí da nossa aula, clique lá, ó, gostei. Se não gostou, certo? E não se esqueçam de inscrever aí no nosso canal. Beijos para vocês e até a próxima aula.